Que o Senhor te abençoe, derrame sobre ti bênçãos sem medidas. Até aqui nos tem nos ajudado o Senhor, e a Ele toda a honra e toda a glória, e ao meu amado e querido amigo Espírito Santo. Completamos hoje 6 anos de celebrai, 6 anos de vida, e como falando com meu amigo Espírito Santo, ele pôs uma coisa no meu coração. Na verdade, nós ainda nem nascemos como ministério, estamos ainda sendo gerados, e esta é a grande verdade, e eu reconheço isso. Por isso eu quero convidar você a fazer parte, em nome de Jesus, desse simples ensinamento, nesse dia de festa, não só você, mas a todos os que estão aqui, em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Dá para ser melhor, irmão. Dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus aí. Amém, Jesus. Coloque a mão no seu coração e diga toda a honra e toda a glória ao único e verdadeiro Deus que nos reuniu-nos nesta noite, que nos trouxe à sua casa, e agora te pedimos, usa vaso de barro, para que a excelência da glória seja do Senhor. Usa o Senhor, por inspiração e revelação. Fala comigo, em áreas da minha vida, que precisam serem tocadas. Aviva-me, reaviva-me, abre a minha mente, expande a minha visão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz a sua oração. Meu Deus, sou um simples vaso de barro, e tu sondas o meu coração e sabes que não falo de palavras, porque de nada adiantaria falar com os lábios se o meu coração assim não soubesse. Por isso te peço a Deus que me use de uma forma muito simples e descomplicada, e que a tua palavra vá, e em nome de Jesus produza o resultado para o qual o Senhor a preparou. Sim, repreende potestade, principados, desatenção, abre a nossa mente, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E você que crê, diga glória a Deus e aplauda Jesus. Quem nunca ouviu esta frase, querer é poder? É uma ótima frase, é uma frase de efeito, eu gosto dela, amo de paixão. Então, em nome de Jesus, eu vou perguntar aqui, eu gostaria que você, por gentileza, pudesse, então, dar a continuação, a continuidade dessa frase, amém? Vamos lá? Querer? Está fraco. Querer? Dá para só os homens, só os homens. Querer? É lindo demais. Só as irmãs, vou dar uma colher de chá para as irmãs. Só as irmãs. Querer? Por isso que nós fomos primeiro, que é para poder elas aumentarem a voz. Né? Só a igreja agora. Querer? É uma ótima frase, excelente frase. Querer é poder, mas desde que você saiba o que você quer. Preste bem atenção. Querer é poder, mas desde que você saiba o que você quer. Eu vou repetir. Querer é poder, mas desde que você saiba o que você quer. Você pode até dizer assim, sim, querer é poder. Você se motiva, você se incentiva, você se levanta, você se empolga, porque querer é poder, glória a Deus por isso. Até que então começa a vir as dificuldades, os obstáculos, as barreiras durante o percurso, e de repente você freia, puxa o freio de mão, você para, você desiste, você inclina a cabeça, você olha para trás, você recua, retrocede e não avança. E aí a pergunta que eu faço é, para onde foi todo o querer? Para onde é que foi todo o poder? Querer é poder, sim, mas desde que você saiba exatamente o que você quer. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Vou repetir, você precisa parar e pensar sobre isso. Querer é poder, sim, mas desde que você saiba o que realmente você quer.
Porque mesmo que você tenha toda a motivação, mesmo que você tenha todo o incentivo, mesmo que você tenha todo o entendimento, conhecimento, seja como for, se você não souber exatamente o que você quer, você não vai saber o que você precisa fazer para você conquistar o que você quer. Você não vai saber o que você precisa fazer para conquistar o que você quer. Então, mais importante do que querer é poder, é você saber, sem sombra de dúvida, o que você quer. Porque é através de você saber o que você quer, que você vai saber o que você precisa fazer para alcançar o que você quer. Se o que você quer é ser cheio do Espírito Santo, então você sabe que não tem como ser cheio do Espírito Santo se não se levar uma vida de oração. Se o que você quer é se formar, então você sabe que não tem como você se formar em uma faculdade ou quer que seja o que for, se você não estudar. Se o que você quer é conhecimento, você sabe que é impossível você adquirir conhecimento se você não investir tempo na leitura. Se realmente o que você quer é ter conhecimento da palavra de Deus, você sabe que é impossível você ter conhecimento da palavra de Deus se você não meditar, não ler a palavra de Deus. É interessante isso, né? Porque nós sempre estamos querendo alguma coisa, nós sempre estamos desejando, almejando alguma coisa. O que nós não queremos fazer é por onde conquistarmos. Ou muitas vezes até fazemos, mas fazemos da forma errada, fazemos da maneira errada, fazemos, infelizmente, nos cansamos, nos afadigamos e muitas vezes até desistimos. E o que infelizmente tem acontecido com muitas pessoas. Por isso eu queria que nesta noite, em simples palavras, o meu amigo Espírito Santo pudesse falar um pouco sobre. Nós estamos às portas de 2025, irmão Jaide. Estamos chegando a 2025, é inevitável, a não ser que Jesus volte. Mas se Ele não voltar, nós vamos chegar. Daqui uns dias nós vamos estar aqui, para a glória de Deus, às 22 horas, fazendo aqui então uma preparação para a entrada de ano novo na presença de Deus. A questão é, tudo bem, todos nós sabemos disso. A questão é exatamente esta: o que eu preciso fazer para que o meu ano de 2025 seja diferente do ano de 2024? Eu acredito, não sei se você concorda comigo, mas o ano de 2024 foi o ano do AI. Foram lutas, adversidades, problemas, barreiras. Eu nunca me deparei, eu até posso dizer, eu nunca ajudei tantas pessoas, eu digo eu, mas a pessoa do Espírito Santo, pessoas essas que de alguma forma não sofressem com ansiedade, com fobia ou com outras coisas mais. Áreas essas que na verdade muitos são dos que infelizmente por não ter sido ensinados têm sofrido amargamente. A questão é, querer é poder, mas desde que eu ou você saibamos o que realmente nós queremos. Aqui no livro de Jó, capítulo de número 22, Jó capítulo 22, eu vou ler na tradução mais comum e depois vou ler na tradução, na original. Na tradução mais comum, no versículo 28, diz assim: determinarás tu algum negócio. Determinarás tu algum negócio. A primeira coisa que você precisa entender é que você precisa ser uma pessoa determinada. Diga isso para o seu irmão: você precisa ser uma pessoa determinada. Mais uma vez, você precisa ser uma pessoa determinada. Nessa tradução mais comum diz: determinarás tu. Esse tu está no singular. Nem sempre vai depender das pessoas. De princípio vai depender única e exclusivamente de você. Veja que esse tu está no singular, que quer dizer que nem sempre vai depender de princípio, de início das pessoas. Veja que ele diz: determinarás tu algum negócio. Às vezes um sonho, uma visão, um projeto, um plano, uma meta, um objetivo, algo que no seu coração você almeja, deseja ter, possuir, adquirir, ou ser, ou se tornar. Veja que ele diz: determinando tu algum negócio, quer dizer, seja a área em que for, e ser-te-á firme.
e a luz brilhará em teus caminhos. Eu gostaria que eu pudesse então ler na tradução original, que diz assim: projetando tu algum negócio, que é a mesma coisa de determinando tu algum negócio. Então você veja que o nosso Deus é um Deus que é um dos maiores projetistas. E Ele não quer que a minha vida ou a sua vida simplesmente saia de qualquer jeito, ou de qualquer maneira, ou de qualquer forma. Veja que Ele diz, projetando tu algum negócio. Então Ele deixa a porta aberta. Pode ser familiar, pode ser empresarial, pode ser pessoal, pode ser sentimental, pode ser conjugal, pode ser em que área que for. E Ele está dizendo, projetando tu algum negócio, aí Ele diz, e se-te-á firme. Não é só projetar, não é só determinar. Uma vez que você entenda que você deseja, você almeja, você quer projetar aquilo para a sua vida, agora você tem que ser firme. Mas por que eu tenho que ser firme? Por conta do percurso. Por conta do percurso. É muito bom você olhar para o alvo, é maravilhoso você olhar para as suas metas, é extraordinário você olhar para os seus objetivos. Mas lembre-se de uma coisa, até lá existe um percurso. E ao meio deste percurso, você tem que ser firme, você tem que ser uma pessoa segura. Mas por que eu preciso ser uma pessoa firme? Por que eu preciso ser uma pessoa segura? Porque no meio desta caminhada, dessa trajetória, no meio deste percurso, ventos virão de forma contrária. Que se você não tiver o seu foco, se você não souber o que você quer, sem sombra de dúvida, com certeza o seu barco pode naufragar. Com certeza, você será um daqueles que infelizmente vai se permitir se sabotar. Veja que ele está dizendo, projetando tu algum negócio, se-te-á firme, seja seguro, não seja oscilante como as ondas do mar. E ele diz aqui, projetando tu algum negócio, se-te-á firme. Ele continua, e a luz brilhará em teus caminhos. O que é interessante é que na maioria das vezes, quando você projeta algo na sua vida, ou deseja, ou almeja, seja o que for, a única coisa que você consegue ver de princípio é o seu objetivo, é o seu alvo. E isso te empolga, isso, sabe, te coloca para cima. Só que é interessante que nós não conseguimos ver, e essa é uma grande verdade, o que pode nos vir como variantes durante o percurso. O que é interessante que veja que a Bíblia diz, e a luz brilhará em teus caminhos. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que você projetou, você então tem o seu alvo, sua meta, você sabe o que você quer, você sabe que tem um percurso, mas de princípio você se pergunta como, de que jeito, de que maneira, de que forma. E todos nós fazemos esta pergunta, como, de que jeito, de que maneira e de que forma. Porque aos meus, os teus, aos nossos olhos, é como se fosse uma estrada completamente escura. Só que de repente a Bíblia diz, e a luz brilhará nos teus caminhos. Quando você menos percebe, permanecer firme, porque você sabe o que você quer, as coisas começam a dar certo. Não é que vai dar certo da noite para o dia, no estralar de dedo, como que, sabe, num passo de mágica. Mas as coisas vão se encaixando. É como você deve se lembrar do profeta Ezequiel. Quando a Bíblia diz que ele se pôs-se em um vale, e percebendo que havia ossos sequíssimos, e que já havia muito tempo que ambos estavam lá, a Bíblia diz que ele então vai ser desafiado por Deus, dizendo, porventura poderão ter vida esses ossos? Ele assim coloca na conta de Deus, dizendo, tu sabes, Senhor, tu o sabes. E a Bíblia Sagrada diz então, que Deus vai dizer, então profetiza. E quando ele abre a sua boca e começa a dizer, ossos secos, tornai a ter vida, a Bíblia Sagrada diz, que de princípio o que foi que houve? A Bíblia diz que houve ruídos. A Bíblia diz que logo depois, reboliço. Até que a Bíblia diz que cada osso começou a se juntar ao seu osso. Veja que antes de cada osso se juntar ao seu osso, antes das coisas começarem a dar certo, houve ruídos e houve reboliço. E é exatamente isso que na maioria das vezes acontece quando você assenta no seu coração.
Quando você diz, eu sei o que eu quero, sem sombra de dúvida, então pode se preparar. Não estou dizendo aqui uma pregação de desânimo, não. Pelo contrário, o que eu quero dizer para você pode haver ruído, pode haver reboliço, mas se você permanecer firme, segundo esse versículo, a luz brilhará nos teus caminhos. As coisas vão começar a dar certo. Olha para o irmão que está do seu lado e diga, as coisas vão começar a dar certo. Não está fraco. Tem gente que faz só assim, ó, por telepatia. Não, aí é por telepatia, assim não funciona não. Olha para o irmão que está do seu lado e diga, as coisas vão começar a dar certo. Abacuque capítulo de número 2. Abacuque capítulo de número 2. A Bíblia Sagrada diz assim, versículo de número 2. Olha o que é que a Bíblia Sagrada diz. Abacuque capítulo 2, versículo 2 diz assim: então o Senhor me respondeu. Quem está em busca de uma resposta de Deus aqui? Então lá se vem a resposta. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. O que é uma visão? Uma visão não é o que os teus olhos veem. Não é o que os teus olhos veem. Preste bem atenção. Nesse exato momento eu estou acessando a vista, porque eu estou vendo você. Nesse momento eu estou acessando a vista, porque eu estou vendo você. O que é a visão? Não é o que os meus olhos veem. A visão é o que a minha mente tende a visualizar. A visão não se trata do que os meus olhos veem. Preste bem atenção nisso em nome de Jesus. A visão não se trata do que os meus olhos veem, porque nem sempre o que eu vejo é o que eu quero. Veja que ele está dizendo, escreve a visão. Então quando se fala de visão na Bíblia, não está falando acerca do que os meus olhos veem. Como por exemplo, quantos aqui escolheria Moisés para ser o libertador de Israel? Quantos aqui escolheria Moisés? Um homem que diz a Bíblia que começou o seu ministério matando 2 soldados egípcios. Quantos aqui escolheria Pedro para ser o majoritário da igreja? Um homem que diz a Bíblia que cortou a orelha de Malco. Quantos escolheriam aqui Saulo de Tarso, perseguidor da igreja? Quantos aqui? Quantos na verdade deixariam pai e mãe para seguir Jesus de Nazaré? Lembre-se que quando Jesus começou o seu ministério, ele não tinha esse rebanho que ele tem hoje. Eram somente 12. E não eram pessoas que passaram por uma faculdade, universitário, não. Eram pessoas essas que eram homens simples, pescadores e etc. E até cobrador de impostos tinham no meio. Quantos aqui de repente olhando para aquele homem chamado Jesus, diria assim, nossa, esse é o meu Salvador, eu vou segui-lo. Mas segui-lo como? Se as únicas pessoas que eu vejo acompanhando esta pessoa são no total de 12. Pare para pensar. Eu quero que você olhe para cá e preste atenção em nome de Jesus. Por que eu estou dizendo isto? Porque no momento em que você entender que a visão não é o que os teus olhos veem. Quando você olha para o marido, dor de cabeça. Para a esposa, dor de cabeça. Para o filho, dor de cabeça. Para a vida financeira, meu Deus do céu. Quando você olha para essas áreas da sua vida, humanamente falando, você, se não tiver uma visão de Deus, você não consegue vê-los transformados. Você não consegue vê-los moldados pela mão de Deus. É muito bonito você olhar para este púlpito, nossa, que madeira bonita, que madeira bem trabalhada, sim, muito bonita, muito bem trabalhada, mas lembre-se que um dia foi tronco, e como tronco, eu tenho certeza que era cheia de imperfeições, tomada por imperfeições. Porém alguém olhou para aquele tronco cheio de imperfeição e disse, nossa, que madeira bonita, dá para se fazer um trabalho excelente nessa madeira. E de repente veio então a mão do carpinteiro e a transformou no que os teus olhos veem. Assim eu declaro em nome do Senhor Jesus de Nazaré, se você quer que em 2025, ou até então ainda em 2024,
Deus faça remodelar teu filho, teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe, teu irmão, teu patrão, tua patroa, ou quem lá que seja, quem for. Deixe de olhar com os olhos de quem vê e comece a ter uma visão diferente dessa pessoa. Ao invés de você ver aquele que parece que não tem jeito, que não tem como, que não tem maneiras de se transformar, comece a celebrar as vitórias de Deus na vida dele. Porque voltando lá no começo, quando Deus viu a Moisés, Deus viu um libertador. Quando Deus viu a Pedro, Deus viu um homem de autoridade em que todos os demais poderiam se assegurar-se nele. Quando Deus viu a um Saulo, Deus viu a um Paulo, um grande evangelista do ministério de Cristo. O que eu quero dizer é, quando Deus olha pelos que você ora, pelos que você clama, pelos que você busca, Deus neles não vê defeito algum. Sabe por quê? Porque o que é impossível para mim é possível para ele. E se aos teus olhos parece ser impossível, com que ele tenha um encontro com Cristo, se converta, seja transformado, Deus nesta noite está dizendo: sai da frente, porque ainda quem trabalha no vaso sou eu. Sai da frente, porque o dono da olaria ainda sou eu. Sai da frente, porque o carpinteiro ainda sou eu. Oh, glória a Deus por isso. Põe isso no teu coração. Põe isso no teu coração. Escreve a visão. E que visão é esta, meu pastor? A visão de como você quer que seja, e não como era agora. E ele continua: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível. O que quer dizer bem legível? Ele quer dizer o seguinte: não pode haver variações, não pode haver dúvida. Não pode haver dúvida. Escute em nome de Jesus. Deixa bem legível, não pode haver dúvida, que é o que na verdade a Bíblia diz oscilar em dois pensamentos. Às vezes você, por não saber o que você quer, da forma que quer, da maneira que quer, basta vir nas primeiras dificuldades, os primeiros obstáculos, você já desiste. Você infelizmente já desiste. Veja que ele está dizendo: e torna bem legível entre ou sobre tábuas, que hoje folhas de papel, para que a possa ler quem passa correndo. Existe um momento definidor na nossa vida que pessoas precisam saber o que a gente quer. Mas existem momentos na nossa vida que nós não podemos sairmos contando para todo mundo. Você está me entendendo? Você deve se lembrar-se de José, que contou o sonho que Deus lhe deu no tempo errado e criou um problema que não era necessário. Você pode se lembrar já de Neemias, que não contou a ninguém o que Deus segredou no seu coração, e quando foi para dar início, as coisas cooperaram para que todas as coisas lhe fossem dando certo. Existe tempo que você deve guardar consigo próprio, mas existe tempo que você deve revelar. Esse tempo é importante até a maturação da sua visão, até a maturidade do seu projeto, até que você esteja verdadeiramente pronto e preparado para dar-se início na sua realização. E ele continua, vamos lá, versículo 3: porque a visão ou o projeto, porque o projeto ou a visão é ainda para o tempo determinado. Diga: tempo determinado. Dá para você repetir? Tempo determinado. Hoje nós vivemos o imediatismo, né? Preste atenção, por favor. O que hoje, infelizmente, eu lhe digo como pastor, hoje o que mais nós encontramos, os irmãos são decepcionados, mas não é consigo mesmo não, é com Deus. Sabia, meu irmão Rosana? É. Eu lhe digo como pastor, as pessoas não estão decepcionadas com elas não, estão decepcionadas com Deus. Sabe por conta de quê? Por conta de que oraram e não foram respondidos a tempo e a hora que bem queriam. Porque pediram e Deus não chegou como um WhatsApp. Sabe? Meu amado Landim, que Deus te abençoe. O que é interessante, você sabe o que é? Vivemos o tempo do imediatismo. Para hoje, para agora, ou então para ontem. Nós esquecemos que existe algo muito importante para o cumprimento de uma visão. Diga comigo: preparo. Não está fraco, diga preparo. Não está fraco, diga preparo. Sabe qual é o pensamento, com todo respeito, sem ofender ninguém?
Sabe qual é o pensamento que se tinha e ainda tem lá fora acerca de nós cristãos? Eu vou repetir, preste atenção, e se eu estiver errado, vocês podem me perdoar, por favor. Mas sabe qual é o pensamento que se tem lá fora, irmã Lucila? Sabe qual é o pensamento que se tem lá fora a nosso respeito, cristãos? Se mudou, mudou pouco, mas não mudou o quanto que precisa ser mudado. É que nós cristãos, manda aí, somos pessoas rudes, ignorantes, sem conhecimento. Sabia, irmão Vandinho? É. Que ser cristão é ralé. Escute em nome de Jesus. Ser cristão, irmã Natália, é ser qualquer um. Não fizeram uma lavagem de mente. Me perdoe, mas é a verdade. E sabe quem é que infelizmente colabora com isso? Nós cristãos. Nós cristãos colaboramos com isso. Sabe por conta de quê? Por conta de que nós não queremos nos preparar. Por conta de que nós não queremos aprender. E por conta disso, lá fora, a mentalidade, o pensamento que tem, é que nós cristãos, com todo respeito, me perdoe, mas é a verdade, somos de quinta categoria, para não falar ralé. Somos os últimos dos últimos dos últimos. Mas sabe por conta de quê? Por conta de que nós não queremos nos preparar. Não queremos investirmos em nós mesmos. Não queremos aprender. E me perdoe se eu estou lhe falando isso, porque é o bem da verdade. Eu aprendi que se eu não aprendi nada novo hoje, então eu sei menos ainda. Eu aprendi que a única coisa que expande uma mente é uma nova visão. E quando a mente se abre para uma nova visão, ela nunca volta ao seu tamanho original. É impossível. Só que me perdoe por estar lhe falando isto. Mas você sabe que eu amo ver o crescimento das minhas ovelhas. Não é de agora não, é desde um fundo de quintal, pregando para 2 cadeiras, porque não tinha ninguém para me ouvir, em 1997. E prometi a Deus investir tudo quanto eu sei, para que se pudesse abrir as mentes das minhas ovelhas e elas pudessem entender. Em que se elas verdadeiramente creem no que Deus na sua palavra diz a seu respeito, verdadeiramente, tornar-se-ão cabeça e não cauda, andarão por cima e não por baixo, emprestarão a muito e não pedirão emprestado. É interessante porque esta visão não é minha, a meu respeito, a teu respeito, é a visão de Deus a teu respeito. A visão de Deus a teu respeito é que Deus te fez para ser cabeça e não ser cauda, andar por cima e não por baixo. A visão de Deus a teu respeito é que você empresta muito e não peça emprestado. A visão de Deus a meu, a teu, a nosso respeito é esta. Só que isso não é questão de só vontade não, sabe? Não é só vontade, não é só querer ou citar a palavra de Deus em você abrir a sua boca e dizer, porque está escrito na palavra de Deus que eu emprestarei a muito e não pedirei emprestado. Sim, glória a Deus por isso, porque essa é a vontade de Deus. A questão é o que você sabe sobre administração, porque para você emprestar a muitos e não pedir emprestado, você deve estar com certeza sabendo como viver e administrar o que você tem. Ser cabeça e não ser cauda, está falando de posição. É você saber exatamente o que você precisa aprender, o que você precisa renunciar, para que você possa estar à frente. Quando eu lhe digo isso pelo Espírito Santo de Deus, eu estou lhe falando exatamente do que ele está dizendo, porque a visão, porque o cumprimento, porque o projeto, e ainda para o tempo. Essa palavra tempo está dizendo preparo. O que ele quer dizer é o seguinte: para a conclusão, para a realização de todo o projeto, há um tempo de maturação, que eu posso dizer de preparo. De preparo. Sim, de preparo. Talvez você diga, nossa, mas é uma das coisas que eu menos quero nesta minha vida, é isso. Pois é, mas não tem como eu lhe dizer que Deus vai tornar o impossível possível na tua vida, se você simplesmente cruzar os braços. Se você decidir cruzar os braços, vai ser só vontade, desejo, e nada vai acontecer. Eu estou lhe sendo sincero de todo o meu coração. Exige e requer preparo.
Porque ele está dizendo aqui na sua palavra, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. Só quem toma posse está recebendo essa palavra. Deus tem pressa em te abençoar. Está aqui, ó, porque se apressa para o fim. E a Bíblia diz que é o melhor, o fim de todas as coisas do que o começo. A Bíblia Sagrada diz que o teu princípio terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Escute em nome de Jesus. Eu vou repetir, porque se apressa para o fim. Deus tem pressa em te abençoar. Nossa, com essa empolgação que você está passando para mim, dá para mim ver o tamanho da visão que você tem, onde quer que você quer chegar em 2025. Glória a Deus. Não. Se você está no meio de um bocado de ímpio, e você fala isso, é capaz deles até pular da cadeira, porque o ímpio crê mais do que a gente. Por isso que a Bíblia diz que eles são mais ousados do que o filho da luz, porque nós cristãos nos tornamos acomodados. Me perdoe, muitas vezes nós cruzamos os braços quando temos um Deus que torce em ver o nosso sucesso, porque sabe em que uma vez que Ele, tendo nos feito luz, nos fez não para ficarmos debaixo do velador, mas para ficarmos no alqueire, para iluminar a todos os da casa. Você precisa trabalhar isso dentro de você. Se você quer chegar a algum lugar, escute em nome de Jesus. Isso não é pregação de motivação, porque jamais se vai pregar motivação dando carão em alguém. Motivação é: Deus vai te abençoar, você vai chegar lá. Isso eu sei fazer, quer que eu faça? Quer que eu faça? Eu faço. Ei, Deus vai te abençoar, minha irmã. Meu irmão, Deus vai te abençoar. Eita glória. Vai para lá, meu irmão. Vai para lá. Depois alguém vai chegar para você e vai perguntar: tudo bem, o que você vai fazer para Deus te abençoar? Não sei. É mais importante você saber como, o que deve ser feito para ser uma bênção, do que simplesmente você dizer assim: eu sei onde eu quero chegar, só não sei o que fazer para chegar lá. Deus está lhe dizendo nesta noite: Deus tem pressa em te abençoar. Olha para o irmão, sacode ele e diga: Deus tem pressa em te abençoar. Sabe por quê? Porque muitos da tua casa precisam ver você sendo abençoado para crer naquilo que você fala. Tem pessoas da tua família que precisam ver para crer. São os Tomé da vida. Tem pessoas a quem você deve na tua família, que elas precisam ver você sair desse atoleiro que você se colocou, para que possam realmente olhar para você e dizer: realmente o teu Deus é o Deus Jeová Jireh. Tem pessoas que estão esperando você ser curado, para que elas realmente possam dizer: realmente, olha, o Deus que este irmão, esta irmã serve, é aquele que tomou sobre si as suas enfermidades. Tem pessoas que elas estão esperando em ver você liberto, para que elas possam dizer: realmente o Deus em que ele serve, em que ela serve, realmente liberta. Me perdoe, mas é a verdade. Me perdoe, mas é a verdade. Veja que ele aqui está dizendo, para nós encerrarmos: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. E não enganará, se vem do Senhor segura, porque pode passar os céus e terras, mas a palavra do Senhor se cumprirá. Não enganará. Sabe por que muitos de nós ficamos frustrados? Vocês estão me ouvindo? Sabe por que muitos de nós ficamos frustrados? Sabe por que muitos de nós, irmão Jorge, ficamos decepcionados? Sabe por conta de quê? Porque infelizmente atribuímos a Deus o que os homens nos faz. Preste atenção nisso. Meio que colocamos, não que queremos colocar, mas colocamos na conta de Deus. Sabe aquela promessa que te fizeram e não cumpriram? E você está até hoje remoendo isso dentro de você? É uma decepção que ainda hoje você sofre por conta disso. Sabe aquela ajuda que disseram que iam te ajudar e viraram as costas quando você mandou o WhatsApp ou ligou, e a pessoa fez de conta que nem viu a ligação, e sabendo você que a pessoa tinha recebido o WhatsApp, mas nem foi lá ouvir ou visualizar? Sabe? E muitas vezes, sem que nós percebamos, nós meio que colocamos na conta de Deus. Escute o que eu estou te falando, porque isso aqui é verdade. É como que se Deus, sabe, fosse homem para que minta.
como se Deus fosse filho do homem para que se arrependesse. A verdade é esta. Por isso que quando está demorando, a coisa está complicada, a coisa está demorada, o que é que nós fazemos? Nós desistimos, nós recuamos, retrocedemos, nós simplesmente jogamos tudo para cima, porque meio que colocamos na conta de Deus. Mas eu estou aqui para lhe dizer, querido, primeiro eu vou refazer o versículo. A Bíblia Sagrada diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo ele, cumprirá. Não, tudo bem, esse versículo é muito fraco, qualquer criança sabe. Então vamos nos prolongar nos versículos. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, olha só o que é que Deus diz: passarão céus e terras, mas a minha palavra não passará. Não, essa aí é muito fraca. Até o meu menino, todo mundo já sabe, eu vou um pouco mais além. A Bíblia Sagrada diz, está escrito no livro de Isaías, porque as palavras que saíram da minha boca não voltarão para mim vazia, mas cumprirão o propósito para qual eu as enviei. Não, mas esse é muito fraco também, não é muito fraco, né? Mas vamos procurar outros versículos, vamos. São 83.256 versículos, é fácil decorar. Então vamos pegar mais versículos. A minha Bíblia Sagrada diz, está escrito, vistes bem, porque eu velo a minha palavra para cumprir. Ah, mas esse também é muito fraco. Não, vamos em outro versículo. A Bíblia Sagrada diz, está escrito no livro de Isaías, está escrito, tendo eu determinado e tendo eu pensado, se cumprirá, assim diz o Senhor. Ah, mas esse também é muito fraco. Então vamos ver um dos versículos, dos maiores versículos, que você pode crer no seu coração. Está escrito na palavra do Senhor nosso Deus, e ela não mente, porque ela é verdadeira, porque ela está cheia de testemunho, porque ele, Jesus Cristo, uma vez prometido, foi cumprido, e tendo sido cumprido, eu fico imaginando o que esse Deus não irá fazer a meu, a teu, a nosso favor. Se o que era mais difícil ele cumpriu como promessa, então as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Oh, glória! Glória a Deus! Não me enganará. Quem foi que enganou você? Quem prometeu e não cumpriu? Não coloque isso na conta de Deus não, porque Deus não é ele. Deus não é ele. Espera, confia, que Deus vai fazer. E aí ele termina dizendo, vamos lá, para terminar, para a glória de Deus, diz assim, não enganará, se tardar, se está demorando, pastor, está demorando demais, meu Deus do céu, não sei o que é que eu vou fazer. Se tardar, esperam. Diga, paciência. Tenha paciência. Tenha paciência. Sabe? Tenha paciência. Eu sei que todos nós queremos sim resultado imediato. Eu sou o primeiro da fila. Nossa, eu sou o primeiro da fila. Quem é que não quer resultado imediato, irmão? Quem é que não quer assim, sabe? No estado? Eu quero. Se eu disser que eu não quero, é mentira. Mas só que não funciona assim, não é desse jeito, não é dessa forma, me perdoa, mas não é. Não é desse jeito, não é dessa forma. Existem áreas da minha, da tua, da nossa vida que, como eu já disse antes, requer preparo. Requer que nós nos capacitemos, nos preparemos, emocionalmente, psicologicamente, até mesmo de forma humanamente falando mesmo. Então veja que ele diz, espera-o, diz a sua palavra, espera-o, porque certamente virá. Meu Deus, esse Deus é fiel. O que é que ele está dizendo? Certamente virá. É algo mais do que certo, é algo assegurado, é algo carimbado, é algo assinado, sabe? Deus está dizendo, vai acontecer. Vai acontecer, meu irmão. Vai acontecer. Certamente virá, não tardará. É interessante, né? Porque ele diz antes, ele diz se tardar, e no final ele diz não tardará. Mas espera ainda, como é que pode? Ele diz se tardar e depois ele diz não tardará. Será que ele está entrando em contenda com ele mesmo? Não, não. O que ele quer dizer aqui é, se tardar, depois ele diz, não tardará. Em outras palavras, ele vai dizer, na hora que você estiver pronto, na hora que você estiver preparado, você pode ter certeza. É como que se fosse assim da noite para o dia, sabe? É download, é como se fosse um WhatsApp chegando. Você nem vai mais se lembrar do tempo que demorou para o teu milagre chegar. Você nem vai sequer se lembrar do quanto você teve que ler, estudar, se preparar, do quanto você teve de sofrer, que não sofreu por sofrer, mas foi uma forma de
capacitação pelo qual você precisava passar. E quando a bênção chegar, vai ser como está escrito lá no livro de Salmos, em que você saiu semeando com lágrima, mas quando você colhe, você esquece das lágrimas, esquece do sofrimento, esquece das barreiras, esquece das dificuldades, esquece das perseguições, esquece das afrontas. Meu Deus, a lista é grande, mas você esquece de tudo isso e você volta com uma alegria, sabe? Você volta com uma alegria, você volta com uma alegria, você volta como que dizendo: como pode? Como é que isso aconteceu? Sabe como foi que isso aconteceu? Só quem olha para o irmão diga: foi milagre. Foi milagre. Foi milagre. Foi milagre. Sacode o irmão, diz: está preparado para receber. Foi milagre. Foi milagre. Único e exclusivamente milagre. Milagre. Você não tem que focar no que você não quer, foca no que você quer. Porque o que você não quer está triste. O que você não quer é se sentir-se abatido. O que você não quer é se sentir-se fraco. O que você não quer é se sentir-se impotente. O que você não quer é se sentir-se que não dá, que não pode, que não consegue. Eu não sei porque que você foca tanto no que você não quer. Eu não sei como é que você foca tanto no que você não quer. Você quer estar fraco? Você quer estar fraco? Então por que você está focando sempre nisso? Por que você foca no que você não quer? O que você não quer não te estimula, o que você não quer não te coloca para cima, o que você não quer não te empolga, o que você não quer, sabe? Eu não sei por que você foca no que você não quer. Para terminar, ele diz, versículo de número 4: eis que a sua alma está orgulhosa. De quem? Do Senhor. Nossa, se você escreve a visão, se você sabe o que você quer, sem sombra de dúvida, ele diz: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. Não porque eu ou você sejamos, sabe, o santo dos santos, não, porque somos pecadores e Deus sabe disso. Mas Deus, quando me vê um pecador, Deus, quando te vê um pecador, quando Deus nos vê simples humanos, crendo nele, que ele pode fazer o impossível acontecer, ele diz: esse é dos meus, esse daí é dos meus, esse daí é dos meus, esse daí é dos meus. Sabe lá onde você trabalha, que parece mais uma cova dos leões? Sabe lá onde você trabalha, em que tem pessoas que querem te lançar na fornalha de fogo ardente? Sabe lá onde você trabalha, em que o teu barco parece que vai naufragar de tanta tempestade e ventos contrários, tanta gente tentando fazer de tudo para você desistir, para você jogar tudo para cima? Sabe aquela prisão, no bom sentido, em que você reside, ou mora, ou trabalha, ou a rua, seja lá onde quer que seja, em que parece que tudo ali é o contrário a você, sabe? Eu sei sim. Pois deixa eu te falar uma coisa. Escuta em nome de Jesus. Por mais difícil que seja, ou por mais difícil que esteja sendo, não se preocupe, porque Deus é mestre para se representar e se apresentar em situações assim. O que eu quero dizer é: você não está só. A Bíblia diz: ninguém resistirá diante de ti. A Bíblia diz que ferramenta preparada contra ti não prosperará. A Bíblia diz que o teu inimigo por 7 caminhos fugirá. A Bíblia diz que maior o que está em você do que o que está no mundo. A Bíblia sagrada diz: ai dos que se levantarem contra ti, por um caminho virão, por 7 fugirão diante de vós. E tem mais versículos ainda, se você quiser. A questão aqui que você tem que entender é o seguinte: olha o que é que ele diz aqui: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. Mas dá para você terminar? Mas o justo, pelo quê? Pelo quê? Pela nossa fé viverá. Diga glória a Deus por isso. Diga glória a Deus por isso. Olha o que está escrito: mas o justo pela nossa fé viverá. Glória a Deus! Só se for na casa de vocês. Aí não tem dizendo nossa não. Mas o justo, o quê? Pela sua fé. Sua fé.
o quê? Viverá. Olhe para cá, eu já terminei. Preste bem atenção. Ele termina dizendo: mas o justo, pela sua fé, viverá. De quantas pessoas você precisa para te motivar, para você se sentir bem? De quantas pessoas você precisa que olhe para você e diga que você vai conseguir, que vai chegar lá, para você acreditar? De quantas pessoas você precisa que olhe para você e diga: olha, vai dar tudo certo, viu? Para você acreditar que é Deus que está fazendo com que as coisas andem na sua vida. A minha Bíblia está dizendo aqui que o justo viverá pela sua fé. Sua fé. Você sabe o que é que Deus está dizendo aqui? É individual. Terão pessoas que não irão acreditar nos seus sonhos, nos seus projetos, nos seus objetivos. Como tem pessoas com quem você trabalha que não quer acreditar que você é capaz de estar ali exercendo aquela função. Como existe pessoas dentro da sua família que estão sentados como que numa plateia, só torcendo, esperando para ver a sua queda. O ruim não é isso não. O ruim é que você está permitindo que essas pessoas determinem em você um sentimento. Isso é que é ruim. Ruim é que você está permitindo que essas pessoas olhem para você e você comece a se achar-se um ninguém. Você começa a se achar que não há condição, não posso, não consigo. E aí de repente Deus olha para você e diz: mas espera ainda, de quantas pessoas você precisa para que você possa crer em você mesmo? Ei, a única pessoa que nunca vai duvidar da sua capacidade é Deus. Eu vou repetir: não espere que pessoas te aplaudam, não espere que pessoas te festejem, não espere que pessoas comemorem você, não espere que pessoas, sabe, acreditem no seu potencial, acredite que você consegue, que você pode, às vezes até o da tua própria casa, às vezes o da tua própria família. O que Deus está dizendo é: sua fé, porque o justo, pela sua fé, o quê? Viverá. Então, em nome de Jesus, a vitória lhe é dada, mas lhe é dada pela sua fé. Sua fé. Toda a diferença que você precisa está dentro de você. Você lembra daquele paralítico? A Bíblia diz que o paralítico há muitos anos esperava o mover das águas. Jesus chegou para ele e perguntou: queres ser curado? Olhe para cá. Quantos de nós não temos uma deficiência em alguma área da vida? Quantos de nós não temos uma impossibilidade em uma área da vida? Jesus perguntou: queres tu ser curado? De repente Jesus pergunta para você assim: queres tu conquistar a tua casa? Queres tu uma porta de emprego? Queres tu teu marido convertido? Queres tu tua esposa transformada? Queres tu o teu casamento abençoado? Queres tu? A Bíblia diz que aquele homem olhou para Jesus e disse: mas como? Se não há quem me ajude, se não há quem me ponha nos braços e me leve até as águas, para que quando o anjo descer e tocar nas águas e as águas se mover, eu possa tocar e ser curado. Sabe o que é interessante? É que Jesus não perguntou para ele se havia ou não havia alguém para ajudá-lo. Jesus não perguntou nada disso para ele. Jesus não perguntou para ele assim: ei, tu tem algum parente, tu tem alguém próximo, alguém conhecido, algum entre aspas que se diz amigo, que queira te ajudar para você ser curado? Jesus não perguntou isso. Jesus perguntou para ele o seguinte: ei, você quer seu problema resolvido? Você quer ver a solução desse problema? Foi ele quem disse para Jesus: não tem quem me ajude. Acabe com isso, meu irmão. Acabe com esse negócio que você vive abrindo essa sua linda e maravilhosa boca e vive dizendo: é porque lá em casa não tem quem se importe comigo, porque na minha família não tem quem me ajude. Ah, meu Deus do céu. Ei, você precisa de muleta? Você quer muleta? É isso que você quer? Quer dizer então que você quer viver o resto da sua vida se apoiando na fé dos outros?
É isso que você acha que Deus quer para a sua vida? Se levante, meu irmão. Se levante, minha irmã. Verdadeiramente comece a acreditar que toda a diferença na sua vida está por meio da sua fé. Por meio da sua fé. E creia. Creia. Quando Deus começar a perceber que você começou a deixar de sempre colocar na conta de lá quem quer que seja, e começou a crer que Deus é contigo, ande pela fé, porque a Bíblia diz, está escrito, aprove o Senhor salvar os crentes pela loucura da pregação, que parece ou não parece loucura? Você sabe a situação que você está vivendo, você sabe o momento difícil que você está enfrentando, e Deus está dizendo para você, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar o quê? E confiarmos, e o que mais? E o que é que ele faz? Ele ouve e responde. E o que mais? E dá tudo certo. Só quem crê. Vai dar. Em nome de. Vai dar. Tem que ser assim. Se a gente colocar. O quê? Amém? Que o Senhor te abençoe. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Deus derrame bênçãos sem medida sobre a sua vida. Já deu tudo certo. Vamos aplaudir o Senhor?